Quantos membros tem uma microcélula? Okay, this system is called 2-3. Esse sistema é chamado 2-3. Okay, 2-3 people gather together, God will be among them. 2 ou 3 pessoas vão ter o Senhor ali no meio delas. So 2-3 people become one microcell. 2 ou 3 pessoas se tornam uma microcélula. And 2-3 microcell become one cell. E 2 ou 3 microcélulas se transformam numa célula. Okay, so this is 2-3 system. Esse é o sistema 2-3. Flexible. Flexível. So like what I demonstrate, 2 person. Como foi demonstrado, 2 pessoas. When they got somebody, they invite them into their microcell. Então, quando convidam mais uma, se transformaram. Yeah. Quando convidaram mais uma, se transformaram numa microcélula. Until they become like 4 Até que eles cheguem a 4 or 5, ou 5. and then they multiply into 2 E groups. aí multiplica de novo. Yeah. So that's how we multiply. Isso assim que nós multiplicamos e sempre vamos ter o sistema 2-3. So be flexible. Seja flexível. Now, the better is man with man, woman with woman. O melhor é homem com homem, mulher com mulher. Yeah. Especially single person. Especialmente os solteiros. We don't want them to be mixed gender Nós não queremos que eles estejam misturados. because very dangerous. Porque é muito perigoso. Okay? Okay. So, same sex. Isso aqui já está respondido ali. Tá. A questão de microcélula vai ser mulheres, relacionamentos familiares, também marido e esposa, acho que poderia essa. Como esse modelo... como esse modelo de microcélulas é aplicado com as mulheres? Como os relacionamentos familiares de marido e esposa se encaixam nessa estrutura? É a mesma coisa. Se foi estabelecido, ele falou, lembra que ele falou que é flexível? Amém? Então, marido e esposa é homem e mulher. Então, é homem com homem e mulher com mulher. Tá certo? Mais alguma pergunta em relação a isso? Ok. Okay, read this. Por que chamar de microcélula? Não podemos ter um nome mais bíblico? Yeah. I think don't being caught up in names, you know. Nós não somos ligados, ficamos pensando assim nessa questão específica de nome. The most important is the essence, is the substance. O mais importante é a essência, a substância. But you don't find name microcell Você não vai encontrar o nome in the microcélula, Bible. Also cell, you don't have it. nem microcélula, nem célula você encontra na Bíblia. Yeah. Also you don't have, home group. Talvez o grupo familiar. Yeah. So whatever name you want to use, Então, qualquer nome que você queira usar. as long as, the concept is there. O importante é o conceito que você vai usar. Yeah. For example, in America, I don't use cell. Por exemplo, na América não se usa célula. Oh, they're very traumatic about cell. Eles são muito traumatizados com célula. Because if you say cell, Al-Qaeda cell, Porque eles Al-Qaeda pensam cell. que é uma célula da Al-Qaeda. So we use whatever, home group, life group. Usamos grupos de vida, grupos familiares. Yeah, maybe this can be micro life group. Então pode ser micro live. Grupo de vida micro grupo de vida. Yeah, so whatever, but Qualquer nome. the Jewish name is Hafruta. O nome judeu, Hafruta. Yeah, use it if you want. Hafruta. Only this. Yeah, this already. Hafruta means friendship. Yeah. Should this microcell for fellowship, friendship? Yeah. Essa microcélula seria o companheirismo. Yeah. I think the name Hafruta means friendship. Então, a palavra Hafruta significa amizade, companheirismo. But if you look at the teaching of Jesus, Mas se você olhar para o ensino de Jesus, Hafruta is not just, for
the sake of friendship only, Não é a Rafruta não é somente para esse relacionamento de amizade e but it's companheirismo, a basic discipleship community. mas é a unidade básica do discipulado. So they practice up, Então eles praticam up, in, in and out. e out. So the purpose is to be sent out to expand the kingdom of God O propósito, na verdade, é ser enviado para expandir o reino de and Deus to plant more ecclesia basic unit. e plantar mais unidades básicas da igreja. Amen. Amém? So that's the most important essence. Esse é o- It's in English. What is the essence of the? I think you have already preached about that. Yeah. What is the essence of the gospel of the kingdom of God, and how should we proclaim the gospel of the kingdom? Qual é a essência do evangelho do reino de Deus e como nós poderíamos proclamar o evangelho do reino? Yeah, okay. So the gospel of the kingdom of God Então, o evangelho do reino de Deus is a proclamation é uma proclamação that Jesus is the king, que Jesus é o rei and the king has come. e que o rei já veio. Now, if the king has come, E se o rei já veio, he will establish his kingdom. você vai estabelecer o seu reino. Now, how do we enter the kingdom? Como que nós entramos nesse reino? Jesus gave three things. Jesus deu três coisas. Okay, Peter preached this. Pedro falou sobre isso. Yeah, Peter said, repent, Primeiro, arrependam-se, be baptized, sejam batizados and you will receive e the, você, the gift of the Holy e Spirit. você vai receber os dons do Espírito Santo. So this is actually the gospel of the kingdom. Proclamation. Yeah. Essa é a proclamação do reino de Deus. You have to repent. Você tem que se arrepender, Repent from being self-centered. se arrepender de ser voltado, centrado em você Who mesmo. rule your life before? Who rule your Quem life? governava a sua vida antes? Yeah, repent from that. Arrependa-se disso. Change the ruler of your life. Mude para aquele que vai governar a sua vida. From being ruled by other kingdom, Você era governado por um reino, now you rule by the king. você agora vai ser governado pelo rei This is Jesus. step number 1. Esse é o passo número 1. And then step number 2, Passo número 2, you need to be united with Christ. você precisa ser unido com Cristo. Baptism is united with Christ. Batismo significa ser unido com Cristo. You died with Christ. Você morre com Cristo. Yeah, you buried with Christ. Você é sepultado com Cristo. You risen with Christ. Você ressuscita com You Cristo. sat in the right hand of the Father with Christ. E você vai estar ao lado do Pai juntamente com Cristo. Amen. Amém? Yeah. If you receive Jesus, Se você receber Jesus, then the Holy Spirit will fill you. então o Espírito Santo vai encher você. Holy Spirit will dwell in you. O Espírito Santo vai habitar em você. Yeah, so you can live out the kingdom lifestyle. Então você pode viver nesse estilo de vida do reino de Deus. You will be filled with the Holy Spirit. Você vai ser cheio do Espírito Santo. So you will be a witness. Você vai ser uma testemunha. You can expand the kingdom Você of vai God. poder expandir o reino. Amen. Amém? So that's the gospel of the kingdom. Esse é o evangelho do reino. Not just preach salvation. Não pregue apenas salvação. Preach the kingdom of God. Pregue o reino de Deus. Amen. Amém? Clear, huh? Okay. Essa pergunta é assim, quais os critérios práticos podemos observar na hora de formar uma microcela com irmãos que já me ajuda a tradução aqui em português, essa palavra aqui. Com irmãos que já congregam, não novos. Então, nós usamos um critério assim, o pastor Ed pediu para que eu compartilhasse com você, o nosso critério, porque já tínhamos uma igreja formada, já tínhamos célula, então qual o critério que usamos? Um dos critérios foi ter uma pessoa madura, tá? E poderíamos até ser por afinidade, né? Então, talvez a afinidade fosse um critério, mas nós preferimos, em alguns casos, misturar mais para exatamente gerar,
né, mais amor. A pessoa aprender a gerar amor pela outra pessoa, companheirismo com outra pessoa, aprender a investir e amar o outro. Esse foi um critério que nós usamos. Além de ser do mesmo sexo, amizade, proximidade e praticidade. Como a nossa cidade é pequena, não tem necessariamente uma logística. Claro que nós temos microcélula no sítio, né, na fazenda. Então, lá nós agregamos pela logística. Então, dessa maneira, eu creio que respondo. Primeiro, você pode usar por afinidade. Segundo, para misturar e ter as pessoas aprendendo a amar umas às outras. Okay. There is a question about why you said you and your wife become one microcell. Can husband and wife become one microcell? Você também disse que marido e mulheres podem ser uma microcélula. O que é que você quis dizer com isso? Okay, if you read the Bible, Se você ler a Bíblia, there are different kind of microcells. existem diferentes tipos de microcélula. First is homogeneous, A primeira é homogênea. like Barnabas and Saul, they travel together. Então, Barnabé e Paul, Barnabé, Saul, yeah. Barnabé e Paulo andando juntos. yeah. And then one day, another guy came in, is Mark. Então, depois mais um outro veio junto, que é o Marcos. And then another guy came in, Silas. Então, depois veio mais um, Silas. But Paul and Barnabas have a conflict. Mas Paulo e Barnabé tiveram um conflito. This is not a good multiplication. Isso não é uma boa multiplicação. Paul split with Barnabas. Então, ele dividiu com Barnabé. Paul took Mark. Took Silas. Paulo e Silas. And Barnabas took Mark. Barnabé e Marcos. So we recommend don't multiply like this. Nós recomendamos não multiplique dessa maneira. Okay, Paul stay with Barnabas. Must be Paul stay with Barnabas. Paulo ficou com Barnabé. And then Mark with Silas. E Marcos com Silas. Okay, so this is first kind of Esse é o microcell. primeiro tipo de microcélula. Second kind of microcell, Segundo tipo de microcélula mixture. é heterogêneo. For example, Paul disciple, Periscila and Aquila. Paulo discipulou Priscila e Áquila. This can be mixed because two of them are couples, so safe. Isso pode ser seguro porque havia um casal ali que era Priscila e Áquila. Okay, and another option. Aí uma outra opção. But Periscila, Aquila disciple Apollos. Priscila e Áquila discipularam Apolo. It can be also. Isso também pode acontecer. So the second type is mixture. Now, the third kind of microcell, E o terceiro tipo, então, Peter and wife disciple Silvanus and wife. Pedro e a sua esposa discipularam Silvano e a sua esposa. You can see this in the Bible. They go to Babylon, Então você Together. vai ver isso e eles foram Babylonia. para a Babilônia. So this is couple, disciple couples. Um casal discipulando o outro casal. So this is mix. This is couples microcell. Então esse é um discipulado de casais. Okay. Now, so couple also can be microcell. Então casais também podem ser microcélulas. So I and my wife, we are microcell. E eu e minha esposa também somos microcélula. Mas If your wife not really restored, I Então, don't recommend. se a tua mulher não está pronta, bem restaurada, talvez eu não recomende. If there still a lot of conflict, Talvez tenha muitos conflitos ainda. usually they fight. Então, às vezes, eles estão, em vez de ser um discipulado, vai ser um. I don't want to go to microcell anymore. No. Eu não quero ir para a microcélula mais. So usually couple, if they have a lot of problem, it doesn't work. Se o casal tem muito problema, isso não funciona. But because I and my wife, we already grow, Mas porque eu e minha esposa já temos uma we certa have good- maturidade, so we can be good microcell. nós podemos andar em microcélula. Aconteceu na igreja
né, recentemente um problema, e nós recomendamos estritamente, é homem com homem, mulher com mulher. Nossa experiência, tá? Mesmo que seja bíblico, casal com casal, nós não recomendamos. O que aconteceu? Um casal foi evangelizado por uma microcélula, o cara se converteu e já vinha de um histórico muito longo de adultérios. Ele veio para a célula, o casamento havia rompido, e eles começaram a trabalhar para a restauração. Nós nunca também damos direção de restauração, nós esperamos que a pessoa demonstre o desejo de restaurar, começamos a trabalhar a restauração. Só que uma mulher solteira foi procurada por esse rapaz que estava restaurando o casamento, e nesse momento eles já tinham restaurado o casamento, e começou a aconselhar pelo WhatsApp. Isso, infelizmente, resultou em uma gravidez. Então, nós, o tempo todo, aconselhando homem com homem, mulher com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Na nossa realidade, nós não misturamos em hipótese alguma, tá? Okay, good, very clear, huh? Oh yeah. Yeah. Okay. The question is, what is the material of the cell group? Qual é o material que é usado na célula? Okay. Is it only the Bible, or you have some theme that the pastor decided? É somente a célula ou tem algum tema que o pastor decide para ser levado? Okay. It depends on the policy of every local church. Então, depende da política que cada local vai trabalhar. Some of our area, they discuss the Sunday preaching. Alguns lugares eles discutem o culto de domingo. So the pastor provide questions. Então, o pastor ele vai ser a fonte das questões, vai providenciar as Can questões be discussed in the cell group. que podem ser discutidas lá na célula. But don't give too many verses. Não dê muitos versos, the center verses of the preaching, tem que ser o verso central da mensagem. and give them good questions, E dê para eles boas perguntas. and then they can discuss that in the Então, cell group. eles podem discutir isso na célula. Or Ou some churches do giving them 1 year theme, 1 year material. então, às vezes algumas igrejas elas dão um programa para o ano inteiro com temas diferenciados. So it depends on every local church. Isso depende de cada igreja local. Okay, be flexible. É flexível. Okay? Yeah. É só um compartilhar. Lá no Canadá, nós estamos com toda os casais juntos e cuidando dos casais juntos. E começamos a ter, em vez de uma reunião ou no máximo 2 no meio da semana, começamos a ter 3 reuniões. E começou a ficar difícil, e também porque a congregação é bem nova, temos em torno de 20 crianças ou mais. Então o Senhor nos disse assim que seria bom deixar os irmãos num dia e as irmãs em outro. E através desse grupo na casa só com homem, e depois na segunda só com homem e na quarta só com as irmãs, começamos a trazer incrédulos, e através desses grupos pequenos da casa, em 10 meses, em 1 ano, a congregação multiplicou. Porque aí o marido vinha, aí a esposa ia para lá e encontrava um ambiente de poder compartilhar livremente, e principalmente os incrédulos, os casais incrédulos, ou os casais tradicionais de denominações que ainda não eram nascidos de novo, tinham mais liberdade de compartilhar o coração. E aí, no último ano, tivemos 3 batismos já diferentes de pessoas dentro dessa realidade também. O pastor pediu para compartilhar como que nós fazemos microcélulas com crianças. Então, assim, dentro da célula, nós temos uma célula de crianças específica. Então, a criança não fica jogada, largada, brincando, pintando. Ela vai para uma célula. Quando as crianças têm capacidade
e aí talvez seja de 8, 9 anos para frente, nós também multiplicamos elas em microcélulas. Mas uma coisa que todas elas experimentam, desde pequenininhos, 5, 6 anos, é orar umas pelas outras. Se eles já praticam naturalmente. Então, elas vêm os adultos e elas falam assim, por que eles fazem e nós não fazemos? Então, nós ensinamos a mesma coisa, elas oram por cura, fazem tudo, e algumas de 7 anos em diante, inclusive, já oram em línguas. Então, a gente pratica a célula e uma ideia de microcélula junto com as crianças. A pergunta é a seguinte, como que ele pratica a microcélula no presbitério de governo da igreja? Okay, I am in a local church, Eu, na minha igreja local, so we have an elders team, nós temos um time de pastores seniors, 4 people. 4 pessoas. So we become one microcell, Nós 4 nos tornamos uma microcélula. and our wife also one microcell. Então, as nossas esposas também são uma microcélula. But because I travel so much, Mas porque eu viajo muito, so I also practice microcell with my wife, eu pratico microcélula com minha esposa. because it's make me more safer. Então, isso me faz andar de uma forma mais salva. So I have mais 2 seguro. microcells. I have 2 microcells Então, eu tenho, na verdade, 2 with microcélulas. the elders. Com os seniors. Always when I go back to Jakarta, we meet together. Então, toda vez que estou em Jakarta, nós nos reunimos juntos. But every day we also text one another. Mas todo dia nós compartilhamos por WhatsApp. But I and my wife, Mas eu e minha esposa, we can be at any time, doing microcell. nós podemos fazer microcélula o tempo todo, se quisermos. So that's my life. Essa é a minha vida. Now, ok? what is the role of the elders in cell church? Qual é a conduta desses homens na célula? Okay, beside the elders must be in microcell. Beside the elder must be in microcell. Juntamente com o pastor sênior estando numa microcélula, But elders are more the equiper. eles são aqueles que equipam. So in among the elders, you also have 5 ministry. E no meio desses pastores que governam, nós temos os 5 ministérios. Some elders are more strong in apostolic. Alguns são mais fortes no Some apostólico, more strong in prophetic, outros mais fortes no profético, or the other gift. ou nos outros dons. So the job of the elder Mas o nosso trabalho is to equip all the cell member é equipar os membros de so célula they can do this 5 ministry in the cell. para que eles possam cumprir os 5 ministérios na célula. Yeah. So the fivefold, the elders are the fivefold ministry actually. Então, esses pastores que governam, eles estão lá equipando os 5 ministérios nas células. Yeah. So for example, I have strong teaching gift. Eu tenho o dom de ensino. So I have a team, Eu tenho- mostly teacher. They are mostly teachers. Eu tenho uma equipe que a maioria deles que ensinam. So we open up, equipping in teaching Nós estamos sempre equipando no ensino. to equip the saints to do teaching ministry. Nós teach estamos one another. equipando os santos para que eles também possam ensinar. Another elder very strong in prophetic gifts. E um outro é muito bom no ministério, no dom de profecia. So they have team of prophetic ministry, Então ele tem uma equipe de profecia, and de profetas, they equip the cell how to prophesy, que to, está sempre equipando as células para que eles possam também how to use profetizar. the gift. Como usar o dom? Yeah. So we have basically 5 school, we call it. Nós temos basicamente 5 escolas. The apostolic is the mission usually. A igreja, a escola apostólica, que é a de missão, Yeah. The prophetic ministry, o ministério profético, and then the pastoral care, então o cuidado pastoral, and then we have the teaching, biblical study, nós temos o estudo bíblico, então, and then we have evangelism, nós school temos of também evangelism. a escola de evangelismo. But the goal is to equip all the cell member Mas o alvo sempre é equipar cada santo, cada membro da so célula, they can do this 5 ministry in the cell. para que eles possam realizar essas obras ministeriais na célula.
Okay? That's Okay. the job of the elder. Esse é o trabalho dos seniors. Presbíteros, perdão. So when a microcell starting to plant a new cell, Então, quando a microcélula começa a plantar uma nova célula, they still, join the mother cell. eles ainda permanecem ligados à célula mãe. Okay? But at the same time, they planting a new cell. Mas o tempo todo eles estão lá plantando uma célula nova. Now, after, they have 2-3 microcell already. Então, quando eles já têm lá 2 ou 3 microcélulas, If the former cell leader feel, they are already stable, this cell, então se aquele que é o líder da célula, ele entende que eles já estão prontos, then they can say, okay, now you don't have to go to the mother cell anymore. agora então vocês não precisam mais estar conectados com a célula mãe. Yeah, you are on my own. On your Vocês own. vão caminhar por vocês mesmos. But Mas the mother cell leader still meet with this new cell leader once a month. Mas lembre-se que ainda há um relacionamento de uma vez por mês com aquelas pessoas da nova Yeah, célula. this is we call it fathering. Isso é o que nós Fathering. chamamos de They paternidade. need to be father, okay? É necessário que essa pessoa continue exercendo a sua paternidade. So what is the best time for multiplication? Qual é o melhor tempo para multiplicação? Yeah, the mother cell leader decide. Então, a célula mãe que vai decidir isso. But there are some qualification. Mas alguns critérios que são importantes para Yeah, isso. number one, they have 2-3 microcell already, Um deles é que tenha 2 ou 3 microcélulas and they can lead the new cell. e que eles tenham a habilidade de liderar a nova célula. And the cell begins to be stable. Então, essa célula ela começa a ser estável. Then we say, okay, you become your own family now. Ok, agora vocês se tornam uma nova célula. Amen. So that's usually the qualification of multiplication. Essa qualificação para que haja multiplicação. Okay. A pergunta é quem são as crianças e a quem cabe esse ensino? Nós estabelecemos que como a pessoa ela é pastoreada e cuidada em uma microcélula, ela estando liderando as crianças na célula, ela é a líder dessa célula infantil, né? Então, nós não temos problema, porque se ela já está sendo cuidada em uma microcélula, certo? Ela pode liderar uma célula de crianças sem estar participando da célula dos adultos. Tá certo? Então, é selecionada uma pessoa que tenha habilidade para tratar com crianças, que tenha essa habilidade de cuidar deles. Ok? Okay. So maybe one more thing I want to share. Mais alguma coisa para compartilhar? Yeah, Ok. one more thing. Yeah. Uma coisa que eu vou compartilhar About our journey in cell church. sobre nossa jornada com células. Yeah, I have been practicing cell for 40 years Eu tenho almost. praticado célula praticamente por 40 anos. I try many systems. Nós tentamos muitos sistemas. So, some good things from this system, Algumas coisas boas desses sistemas. yeah, some good things from this system. We learn a lot. Nós aprendemos muito de cada sistema, um diferente do outro. But finally, God showed us, Então, wow, finalmente, Deus nos mostrou. it's not so much the system, Não é necessariamente o sistema, but the principles and the essence is the mas most os important. princípios e a essência. So we keep on, practicing the essence and the principles. Nós permanecemos e continuamos em permanecer nos princípios e na essência. But there are some pitfalls we experienced before. Pitfalls, that means you fail because of Ok, algumas vezes falhamos porque não entendemos. Yeah. For example, some system Por exemplo, alguns sistemas. can cause a lot of controlling. Então, alguns sistemas eles têm muito controle.
Yeah, for example, the pyramidal system. Então, o sistema piramidal, Yeah, usually, very easy, to have controlling. muito facilmente as pessoas caminham para o controle. And there are maybe one time we get into very controlling. Então, às vezes, chega ao ponto de controlar muito. Algumas vezes nós somos muito Yeah, controladores. because it's a multi-level system. Porque é um sistema de multiníveis. Yeah, easy to become controlling. É fácil você se tornar um controlador nesse sistema. Yeah, so afterward, God correct us, E é assim, quando Deus nos corrigiu, Yeah, so we still do multi-level. nós continuamos fazendo multinível, Yeah, but we call it fathering. mas nós entendemos isso como paternidade. It's more doing fathering, not controlling. É mais paternidade ao invés de controle. Yeah, so that's the vertical structure. Então essa aí é a estrutura vertical. But then God showed us this horizontal structure, Mas Deus aí nos mostrou essa estrutura horizontal, the one another. um ao outro. Wow, this is very healthy. Isso é muito saudável. When we practice this, our church become more healthy. Quando nós começamos a praticar isso, nossa igreja se tornou muito mais saudável. Yeah, so we have these two systems, Então nós temos esses dois sistemas, vertical, vertical, but we avoid controlling. mas nós evitamos o controle. It's more fathering, É mais paternidade, serving. servindo. Yeah, but then we also have the horizontal Mas structure. também nós temos a estrutura horizontal, Yeah, one another. um ao outro. This is very healthy Isso é muito saudável. because it's mobile. You can send them out. Porque isso é muito móvel. Você pode enviar. If you caught up by vertical system, Mas se você está no sistema vertical, to be disciple, to disciple, ser discipulado e to be discipular, disciple, to disciple, ser discipulado e discipular, you are like a chain. você está num sistema como se fosse uma corrente. And you become very inward. Você se torna muito conectado ali. Você não está tão livre. You don't go out anymore. Você para de ir, para de ser enviado. And also many time we spend a lot of time to be disciple, to disciple, Acaba se gastando muito tempo em ser discipulado e discipular. Then you don't have time to go out Então você não tem tempo para ser enviado and to plant new cells. e plantar novas células. So this is our journey. Essa é a nossa jornada. Yeah. So some pitfalls, yeah, maybe we can share so you won't get into the same mistake. Nós podemos compartilhar isso para que você não caia no mesmo erro. Yeah. Okay. Ok? Well, praise the Lord. Ok, obrigado, Deus. I think basically many questions has been answered. So thank you very much. Muito obrigado. And we will pray for you so you will apply this principle. Vamos orar para que vocês possam aplicar. Not just receive a system, new system, Não apenas para você receber um novo sistema, but you pray God give you wisdom. mas para que Deus possa te dar sabedoria. Okay? And God will give you the best system. E Deus vai te dar então o melhor sistema. Yeah? The best system is the system work for you. O melhor sistema é aquele que funciona para você. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. Father God, thank you, Lord. Obrigado, Deus e Pai. Thank you for speaking to us these few days. Obrigado por falar conosco nesses dias. Oh, we surrender our life to you, Lord. Nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Lord, we want to obey your word. Nós queremos obedecer a sua palavra. We want to be kingdom-driven church. Nós queremos ser dirigidos pelo reino We dos want to be céus. the ecclesia of God. Nós queremos ser a igreja de Deus. Thank you, Father God. Obrigado, Give Senhor. us wisdom. Dê-nos sabedoria Give us the grace to do it. e a graça para fazer isso. Thank you, Father God. Obrigado, Deus e And Pai. we surrender our life to you. Nós rendemos a nossa vida ao Senhor. In Jesus' mighty No name we nome pray. poderoso de Jesus. Amém. E amém. 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 Queremos agradecer ao Senhor que lhe enviou para nós, por ter atendido esse chamado do Senhor, repartir a sua experiência na vida cristã. E somos muito gratos, com certeza muitos de nós vamos voltar e rever algumas coisas. E
e sabemos certamente que o Senhor quer edificar a sua igreja, multiplicar a sua igreja. Vamos ter que construir um salão maior, né? Mas não há problema nenhum. Mas queremos abençoá-lo para o seu ministério. Também o seu, Jorge, muito obrigado pelo serviço de tradução. E queremos dar uma salva de palmas para o Senhor e para eles. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado.